Sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos continuar aqui a série nossa de aulas, tá? Então, hoje eu vou apresentar aqui como faz um login e senha, um sistema aí que é muito utilizado, muita gente tem dúvida. Então, depois do login e senha, a gente vai atualizar esse sistema e vamos mexer com uma coisa muito especial, que são dados. Isso mesmo, dados, porém, sem utilizar um sistema gerenciador de banco de dados. Nós vamos usar o famoso JSON. JSON, para muita gente que não sabe, vem do JavaScript. JSON é JavaScript Object Notation. Muito interessante de usar, tá? Então, vamos aí partir para a aula de login e senha. E para usar o JSON, eu vou usar o dicionário de dados, que muita gente conhece, e tem grandes vantagens que nas próximas aulas a gente vai ver, tá? Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui, tá? Abre aqui o seu VS Code. Abre aqui o seu diretório, tá? Cria um diretório lá em documentos ou em outro local. Coloquei aqui como aula 9, que é a continuação. Então vou vir aqui e vamos adicionar aqui um documento. Vamos dar o nome aqui de index.html. Perfeito. Vamos lá chamar o HTML5 e vamos colocar aqui um code.js, que é o de JavaScript, tá bom? Então vamos preparar aqui o nosso documento. Então, ó, code.js, index.html, tá bom? Então eu vou tirar essa aba aqui. Vou aumentar um pouco aqui a minha letra para vocês verem. Vamos fazer aquela configuraçãozinha básica. PT, BR, português. Então vamos colocar aqui que é um login e sim, tá? Então nessa aula aqui a gente não vai prestar tanta atenção assim em CSS e tal, mas mesmo assim é sempre bom a gente fazer alguma coisa, né? Então, div, vamos uma div, vamos pôr uma class, vamos pôr um container aqui, que é para a gente depois dar uma formatada. E vamos colocar aqui a nossa caixinha de texto dentro da div, né? Vamos colocar aqui o nosso, vamos chamar isso daqui, como é um sistema de login e senha, né? Vou deixar que esse aqui fica no navbar. Agora sim, tá? Então, precisamos de duas caixinhas de texto, duas caixinhas, um botãozinho para a gente conseguir fazer esse sistema funcionar. Então, vamos lá. Tá? Então, para quem chegou agora, a gente não tem ainda, tá? O CSS e tal, porém, a gente já deixou ali preparado para depois mais fácil construir. Então, vamos colocar aqui um input type, vamos deixar como texto. Vamos colocar o ID de login. Vamos colocar aqui um placeholder, que é escrever aquele nomezinho, né? Ali atrás da caixinha de texto, fica como marca d'água, fica bem bonitinho, né? Então, login, perfeito. Agora vamos colocar seu input type. Vamos colocar como password. Qual a diferença? O password ele fica aparecendo aquele asterisco, ele esconde, então é interessante. ID igual, vou colocar aqui ó, password e placeholder. Aqui eu vou colocar em português, né? Sim. E um botãozinho básico aí, tá? Então vou colocar button, já como button ou submit, tanto faz, tá bom? Não faz muita diferença aqui nesse caso. Como a gente está usando o CSS, HTML e agora a gente vai usar alguma coisa de JavaScript. Então vamos colocar aqui, ó, botão e colocar login, tá? Então esse aqui seria o básico para a gente construir esse sistema aqui. Então, para você conseguir fazer login e senha, temos que usar um pouco aí do nosso JavaScript, tá? Então, uma pequena introdução do JavaScript e depois a gente vai se aprofundar mais em JavaScript. Como o tema da aula é login e senha, que muita gente procura,
Então é isso que a gente vai fazer, tá bom? Então login e senha é muito importante aqui. Você utilizar laços, tipos de variáveis, contador, né? Então isso aqui que a gente vai dar um foco, tá? Vamos lá. Então, para relembrar, eu tenho aqui o meu login, eu tenho aqui o password e se a gente carregar isso daqui, ó, vamos carregar para ver, né, como que tá ficando. Das outras aulas a gente já viu como que isso são plugins, né? Então, plugin, vocês estão vendo que tem os ícones aqui também, é plugin. Então, ó, eu vou carregar aqui, bem na hora ele atualiza, tal, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Então, deixa ele carregar, a gente já vai ver como tá ficando aí, tá? Enquanto ele tá carregando. Bem, carregou, ó lá, é isso aí, tá? Então, ó, login, senha e botãozinho, por enquanto não faz nada, tá? Então, vamos deixar ele aqui carregado e eu vou passar aqui o nosso primeiro comandinho para vocês entenderem como funciona, tá? Vem aí comigo. Aqui no código, nós vamos colocar um Olá JavaScript para testar, tá bom? Então, como que a gente faz isso aqui? No JavaScript, nós temos que fazer o seguinte. Nós podemos colocar o comando, que é o tal do alerta, colocar um Olá JavaScript, tá? Então, muito interessante. Porém, tudo que tem aqui no JavaScript e você chamar ele lá no seu front-end, você está chamando uma ação. Para a linguagem de programação, ação é uma função ou um método, tá? Então aqui no JavaScript, nós usamos aqui para isso uma função. Como que se faz a função em JavaScript? Vamos lá, ó. Escreva aí, ó. Function, tá vendo? Ele já chama aqui mais function. Aí eu vou colocar ali, ó, imprimir, tá? Então, coloco parênteses. O que é o parênteses? Dentro da linguagem de programação, em uma função ou método, o símbolo do parênteses significa ação. Muito interessante, porque não tem como você confundir, tá? Aqui nós estamos fazendo uma função simples. No JavaScript, no C++, Java, precisa realmente colocar as chaves. Então, ó, quando eu coloco a chave, aquele pequeno erro que tem lá no imprimir, ele desaparece. Dá um Enter, tá? Então, essa função, ela tem a capacidade de chamar qualquer coisa que você colocar, ou seja, qualquer instrução que você colocar dentro dela. No caso, a gente vai colocar esse alerta aqui, ó. A gente vai pegar esse alerta aqui que eu tinha mostrado, eu vou tirar daqui, né? E colocar dentro da função. Olha lá. O que vai acontecer? A gente vai chamar essa função que tem aqui lá no navegador. Então, quando a gente apertar o botãozinho, vai aparecer lá, Olá JavaScript, mas vai aparecer aonde? Vai aparecer uma caixinha de texto. E como que faz isso? Ah, é só apertar o botão? Não é tão simples assim, tá? Então, olha só, segue aqui. Olha só, esse documento chama code.js. E aqui na index, nós temos que vincular o documento da index com o code.js. Como que se faz isso? Então, segue aí. Aqui embaixo do título, eu coloco lá script src igual. E eu vou colocar o nome do arquivo do JavaScript, que é o code, olha lá. Ele já chama, ó, .js. E eu fecho aqui, tá? Então, esse aqui, ó, é a maneira de vincular um documento HTML com um documento JavaScript, tá? Isso aqui é simples, só que você tem que realmente lembrar de fazer isso, senão não dá certo. A partir desse momento, esse src, você está acessando os códigos. Isso aqui é o código, tá? É a abreviação de source. E como que faz para eu chamar? Bem, dentro do JavaScript, ele é todo especial para programação web. Eu quero apertar o botão, ou seja, uma ação do botão. Então aqui, ó, no meu botão, eu vou colocar qual é a ação? Clicar. Ó, on
click. On click o quê? A ação. Que ação? Imprimir, tá? Olha aqui, imprimir. Então, eu vou chamar esse aqui, ó, o nome da minha função, só que com parênteses, tá? Ó lá. Entenderam? Tá? Então, a ação de eu clicar, chama a funçãozinha que tá aqui, ó lá, e ele vai chamar o imprimir e o que tá dentro ele vai executar, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o meu navegador. Ó, deixa eu tentar aqui atualizar. Aí, atualizou. Vou aumentar um pouco aqui. Ah, tá? Aqui ainda o botão aqui não tem nada a ver com as caixinhas de texto. É só realmente um teste, tá? Então vou clicar, ó lá. Olá JavaScript. E eu que fiz isso aqui. Então, se eu voltar aqui na programação e eu comentar aqui, ó. Bom, isso aqui é como faz para comentar. Então, se eu voltar aqui, ó, vou dar uma atualizada aqui, vou apertar o botão, ó, tem nada. Se eu voltar aqui, ó, tirar o comentário, vou colocar aqui, ó, olá JavaScript 2, só para vocês verem que é vocês que estão fazendo, tá? Ó lá, olá JavaScript 2. Entenderam como que funciona o vínculo? Tá bom? Então não esquece que vocês fizeram isso aqui comigo. Então vamos lá. Então agora vocês já sabem que como que chama, né? O on click aqui e tal, e como que vincula. Isso aqui é muito importante dessa aula, tá? E agora o que que a gente vai fazer? Bem, a gente vai atualizar, né? O nosso intuito não é imprimir. O que que a gente vai fazer aqui? Bem, para a gente realmente decorar e fazer as coisas certinho, apaga isso, tá? Aquilo ali só foi um teste. Vamos fazer a função que a gente está esperando, que é o que? Logar, né? Ó, função logar. Perfeito. E eu vou na minha index, eu vou tirar esse imprimir, né? E vou pôr lá logar. Aí qual que é agora a missão de vocês? A missão é que quando eu apertar o botãozinho, ele vai pegar os dados da caixinha de texto do login e da caixinha da senha, né? Ó, na hora que eu clicar aqui, ele vai ter que pegar esse dado aqui e esse dado aqui, tá? Essa é a missão agora. Então agora a gente está mexendo com JavaScript. Vamos lá, como que faz isso? Vou vir aqui, ó. Pegar dados lá do nosso index. Então, ó, primeira coisa, quando você pegar os dados, você precisa armazenar aqueles dados em algum lugar temporariamente. Esses lugares, né, são chamados de atributos. Porém, dentro da linguagem de programação, nós, programadores, não costumamos falar atributos, que é o correto, mas algo um pouco mais fácil, tá? Chamamos de variável. Por que variável? Porque essa variável ele recebe informações que pode variar, pode ser qualquer tipo de informações, tá? E não, o que que é a variável? A variável é um espaço temporário lá na sua memória RAM, tá bom? Então é um espaço que você determina temporariamente e ele fica lá, tá? Na memória RAM, ou atribuído já o valor, ou esperando, né? Você atribuir um valor. Só que a partir do momento que você declarar, ele já está preparado e já está ocupando. No JavaScript, nós temos aí alguns tipos de variáveis. O JavaScript não é igual ao Java, não é igual ao C++ e Sharp, tá? O JavaScript, ele é uma linguagem dinâmica, ou seja, quando você declarar a variável e o que você colocar na frente dela é o tipo que ela vai determinar. Por exemplo, olha, no JavaScript, eu posso fazer isso aqui, ó, let, certo? LG, nome de uma variável qualquer, seria tipo login. Eu poderia fazer isso aqui, ó, colocar meu nome. Automaticamente, tá? O LG ele vira uma string, porque eu coloquei aqui nome. Se eu apagar aqui o nome e colocar números assim, ele vira inteiro, tá?
Se eu colocar 2.4, ele vira um float. Entenderam? Então isso aqui é dinâmica. Então aqui esse let ele é dinâmico. Se fosse no Java, eu teria que colocar o tipo, tá? Eu teria que colocar aqui na int. Eu teria que colocar aqui, ó, string. No Java o S é maiúsculo na string, tá? Então eu tinha que colocar aqui, ó, float. Aqui não, aqui você não precisa, tá? Tem uma grande vantagem aí a gente usar assim. Entenderam? Tá? Ah, e a variável n pode ser qualquer letra, tá? Então, ó, 2, 3, bom? Então depois a gente faz um estudo um pouco mais profundo aí dos tipos e tal. Como o nosso foco é fazer o login e senha para a gente ver um pouco mais de prática, a gente consegue aprender fazendo, né? E tentando compreender o que, que a gente fez, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar o dado que tem lá onde? Lá no login. Então, ó, let é login, não é? Então, eu não vou escrever login de novo. Eu vou colocar o nome da variável abreviado, LG. Igual, tudo que você tem lá no HTML é documento. Document. E para você pegar, para você achar, você precisa usar dois comandos, tá? Um ou outro. Então, tem duas opções. Você tem essa aqui, get element by ID, e você também tem essa outra aqui, ó, que é o query selector. Vamos usar essa aqui, que é um pouco mais moderno. Entre aspas, tudo que tem lá é uma string. Então eu vou colocar aqui o símbolo do Sharp, que muita gente chama de jogo da velha, mas não é, né? É Sharp o nome dele. Por isso tem a linguagem C Sharp. E eu vou colocar o nome do meu componente. O nome do meu componente é o ID. Esse aqui, ó. Então, em cima, login. E esse aqui, password. Então, eu quero pegar do login. E no final, é o valor que eu quero. Eu escrevo value. Embaixo, eu vou pegar o password. PS de password. Igual. Document. Ponto query selector. Olha lá. E password, que é o nome do meu ID que está lá. Ponto value. Olha lá. Vem aqui, ó, só para conferir, ó, password, login. Viram? É assim que pega. Se eu quiser fazer teste, eu posso fazer com o meu alerta. Vamos ver aqui como faz com o alerta. Então, eu poderia colocar ali o LG. Olha lá, LG, tá? E eu poderia colocar também aqui, ó, um alerta com LG. E depois eu vou fazer um segundo alerta aqui, ó. PS, tá? Então, mesmo esquema. Eu vou preencher, apertar o botãozinho, ele vai imprimir o que eu escrevi na caixinha de texto. Então, vamos ver se isso aí vai dar certo. Essa é a primeira parte do login, tá? A gente vai deixar preparado. Ó, eu vou colocar aqui Bruno. O senha eu vou colocar 1, 2, 3, arroba, assim, e um cifrão. Ó lá. Bruno, que foi o primeiro aqui, tá? Justamente eu deixei separado para vocês verem. Aí eu vou dar um OK, ó lá. Então ele tá funcionando, tá bom? Nós costumamos usar uma outra maneira para testar o JavaScript, não só com alerta, tá? O alerta é bom, é bom, é bom. A gente não gosta, mas se você está mexendo na web no front-end, ele é muito bom. Então o que que a gente faz? A gente usa um outro recurso, tá? No próprio navegador. Então nós podemos usar, ó, se quiser, esse aqui, ó. Nós usamos esse aqui, ó. Console, a pronúncia é console, né? Console, tá? Ponto .log. Aí você pode colocar o LG aqui dentro, tá bom? E você pode também colocar o segundo. Não precisa pôr um para cada igual eu coloquei lá. Então, ó, eu tenho o LG aqui e tenho o PS aqui. Para você conseguir imprimir os dois, você tem que colocar entre eles um sinal de mais. O que significa esse sinal de mais nesse caso? Isso não é soma. Toma muito cuidado, tá? Isso é chamado de concatenização. Ou seja, você vai pegar os itenzinhos e concatenar, tá? É tipo juntar, tá bom? Então, você está usando uma
concatenização. Ó, tem um pequeno problema se eu deixar aqui, vocês vão ver que ele vai grudar. Quer ver, ó? E onde que imprime isso? Não imprime bonitinho na caixinha. Vamos lá ver. Ó, vem aqui. Eu vou dar uma atualizada, né? E aonde que vai imprimir? Vai imprimir aqui, ó. Na parte aqui, qualquer lugar, tá? Botão direito na página, inspecionar. Aí nós temos um local chamado console. Ó, no Chrome é a mesma coisa, tá? Só que ele mostra aqui de ladinho, tá? Então se eu colocar aqui, ó, vou colocar outro nome, tá? John, eu vou colocar 223344 e vou colocar login. Ó lá. John 22, ó lá. John 223344. Viram? Tá? Então é mais prático, mais rápido. Para eu separar isso daqui, ó, tá muito colado, tá? Eu preciso fazer algum esquema aqui para ele ter espaço, tá bom? Como que a gente pode fazer? A gente pode fazer assim, ó. Um símbolo de mais, abre aspas, eu posso colocar um /n que ele pula de linha. Então vou vir aqui, ó. Eu vou colocar o John de novo, lógico que eu vou atualizar. Aí eu vou chamar o meu outro nome, Ringo 12345 e vou fazer o login, ó lá. Ringo e o número ficou embaixo, tá? E eu posso deixar melhor ainda. Olha só que interessante. Isso a gente vai ter que usar daqui a pouco, tá? Eu vou concatenar uma frase. Olha só. Seu login é. Aí aqui, ó. Sua senha é. Tá vendo que eu deixo um espacinho aqui, ó? É que é para não grudar no ponto, tá bom? Vou vir aqui. Atualizo. Vamos voltar aqui. Vou pôr Ringo. Eu vou pôr aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha como fica. Olha que legal. Seu login é espacinho, Ringo. Sua senha é espacinho. Tá? Então a gente vai usar isso aqui. Entenderam? Então é o primeiro teste. Não adianta você ficar fazendo todo o contexto e depois fazer o teste e você vai ter mais dificuldade. Aqui você já tem certeza que o botãozinho que você fez o login, ele tá pegando as informações e ele tá trazendo para você, tá? Inclusive, ó, esqueci de o O aqui, ó. Login, né? Deixar aqui bonitinho. Pronto. Tá? Então, é isso aqui. Agora é o seguinte, o sistema de login e senha, você precisa comparar, né, com a entrada lá do banco de dados. Como a aula a gente não pode usar banco de dados, mas nós usamos vetores, né? Ou, se for falar de objetos, array. Array nada mais é que, tá? Vetores, matrizes dentro da programação orientada a objeto. Para a gente entender um pouco mais, o que, que a gente vai fazer? A gente vai comparar o login e senha com a entrada de variável, tá? Vamos lá. Let. Aí vamos colocar aqui, ó, o usuário sem acento, tá? Não se usa acento nem se cedilha quando você vai fazer variáveis. E vamos colocar que o padrão é Paul. Então, o usuário, se for Paul, ele vai estar logado. Só que ele também, tá? A senha dele, o password, né, que tem lá, eu vou colocar como senha, ele tem que ser 1, 2, 3, 4, arroba. Então, com isso aqui, imagina que isso aqui está vindo do banco de dados. Tá? Então, como se faz a comparação? Vamos deixar esse console aqui por enquanto. Comenta ele, ó. Barra na frente, deixa ele verdinho assim, ó. Ou outra cor, cinza às vezes. Mas ele está comentado. Então, ó, eu vou pôr aqui ó, um if. O que é o if? O if é se, é uma condição. Tá? Se é igual aquilo, se, tá? Isso é condição. Aqui a gente já vai na prática. Depois a gente vê um pouco mais de teoria. A aula aqui é do login e senha, né? Não é bem JavaScript puro. É muito melhor na prática, pessoal,
que você ficar aí se matando só na teoria. Então, os dois juntos, caminhando junto. Mas quando você vê acontecer, é o melhor. Então, se eu quero comparar a entrada do login e da senha. Então, primeiro eu vou comparar o LG com o usuário, tá? Que é o login. Então, eu vou colocar aqui, ó. Se LG for igual o usuário, tá? Aí eu abro aqui a chave. Aí sim, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Lembra dos testes, ó? Console.log. Ó. Mesmo usuário. Ah, você colocou acento. É porque tá em aspas. Tudo que tá em aspas dentro é como se fosse você tá no seu caderno. Tá bom? Fora dela, não. Então, eu vou testar. Então, por enquanto, a senha eu não tô comparando. Um de cada vez para testar. Então, vamos lá. Ó. Qual que é o usuário que eu preciso testar? Paul. Ó. Paul. Vou logar. Olá. Mesmo usuário. Vou colocar aqui, ó. Ingo. Ó. Não vai nada. Vou atualizar só para vocês verem, ó. Não tem nada aqui embaixo, tá? Eu vou colocar aqui, ó. John. Nada. Vou colocar aqui Paul. Mesmo usuário. Ó, interessante, né? Agora vamos voltar aqui, ó. E como faz para me comparar com 2? É assim, ó. Venho aqui, ó. Dentro da programação, quase todas as programações que vêm da linguagem C, C++, ela tem a mesma notação, tá? Então aqui a gente vai fazer uma condição que é e. Ó, quando você coloca dois e comercial, né? É a mesma coisa que você pôr e em português, tá? Ou seria duas barras. Aqui não, a condição, os dois tem que ser a mesma coisa. Ó, e aí a gente vai colocar PS, que é do password, que é esse que vem aqui em cima, e igual a quem? A senha. Agora, ó, tá? Precisa ter a senha 1234 arroba e precisa ter também o usuário. Pô, senão não vai, tá? Senão não vai aparecer o mesmo usuário. Vou vir aqui só para vocês verem, vou atualizar. Ó, vou colocar Paul, que é o usuário que eu preciso, e vou colocar aqui senha. Ó, não dá nada. Vou colocar qualquer senha, não dá nada, tá? Eu preciso realmente colocar agora a senha que tá lá, que é 1234 arroba. Então se você ver aqui, ó, 1234 arroba. Aí clica, ó lá, mesmo usuário, tá? Então eu tenho aí duas condições dentro do mesmo if. Então esse aqui seria, tá? Esse sim seria a primeira parte do nosso login e senha. Entenderam como que faz? Tá? Ah, já posso fazer um sistema? Bem, sistema pequeno para teste, sem banco de dados, você poderia sim. Tá bom? Então, esse é o sistema. Essa seria a primeira parte.